A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, pastores, obreiros, companheiros de ministério, e quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, e eu peço, se não for muito incômodo, você conversa com outros irmãos, outras irmãs conhecidas e fala a respeito deste canal. Passa o endereço para que mais pessoas possam ser abençoadas. Eu quero ler a palavra que encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. E eu quero ler do versículo 1 até o versículo 10. E diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o espírito da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Meus irmãos, uma palavra muito importante, mas é uma palavra atual também. Paulo escreveu, pelo que podemos entender, quando ele estava ainda em Coríntios, lá pelo ano 50, 51 de nossa época. Mas na igreja de Tessalônica, estava acontecendo algumas coisas um pouco diferentes, um pouco esquisito. Naqueles dias, eles estavam com muita ansiedade, muita expectativa de Jesus voltar de uma hora para outra. E alguém parece levantou um pensamento, essa ideia, e isto contaminou os irmãos assim no sentido. Começaram a dizer que de repente o arrebatamento já tinha acontecido e eles tinham ficado, e aí gerou uma tristeza. Aí Paulo, que nessa epístola Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, ele está falando das coisas dos últimos tempos, com respeito ao arrebatamento, a vinda de Jesus, essa parte todinha. E ele começa então a dizer que os irmãos não deviam se mover facilmente de nosso entendimento, nem se perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse deles, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, aqui na apostasia, eu quero falar um pouquinho, meus irmãos. É uma palavra, podemos dizer, de dupla interpretação. Apostasia significa retirada.
Apostasia também, como nós entendemos hoje, é o esfriamento da fé. Então, retirando a graça do Senhor Jesus Cristo, a unção vem a apostasia. Mas apostasia também significa que alguém é tirado alguma coisa. E alguns interpretam, eu não quero entrar no mérito se é a realidade, porque a parte da doutrina das últimas coisas é muito complexa, que a apostasia ali se refere ao arrebatamento da igreja. Então, não pode acontecer essas coisas sem que antes tenha o arrebatamento, a apostasia, se é essa a interpretação correta. Por outro lado, alguns interpretam que seria aquela coisa tremenda, como parece nos tempos das igrejas de Laodiceia, daquele período, o afastamento da fé. Então ele começa a dizer que com essa apostasia se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em outras palavras, a palavra nos fala a respeito do anticristo. E Paulo vai minuciosamente. Jesus parece no capítulo 24 de Mateus, ele falou do abominável da desolação. Quando vides que o abominável da desolação está no lugar santo, quem lê entende. É outra palavra que nós temos que entender. Nos tempos antigos, antes de Jesus, nos tempos digamos assim, de Antíoco Epifânio, o rei da Síria. Então interpretaram também que ele era o anticristo, interpretaram que ele era abominável da desolação, porque ele entrou no templo, ele corrompeu tudo, ele ofereceu uma porca, o sangue de uma porca no altar. Então o judeu também interpretava naquele tempo que ali estava o abominável da desolação. Muito bem, mas quando Jesus está pregando agora em Mateus, eu acho que é 24, me parece, que eu não procurei ler agora, ele fala, quando vides que o abominável da desolação, então não tinha acontecido ainda aquilo, é para o futuro. Como nós entendemos? Aí, meus irmãos, tem um entendimento que nós temos que ver como interpretar a Bíblia. Nós, das Assembleias de Deus, de um modo geral, o povo pentecostal, nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. O que se entende com isso? Que a igreja não passará pela tribulação. Também no meio dos pré-tribulacionistas tem o médio tribulacionista, aqueles que interpretam que a igreja passará pela metade da tribulação. Então, tem outros pós-tribulacionistas que pensam diferente, diz que isso tudo é depois do arrebatamento, depois da vinda. Então, nós interpretamos que Jesus vem buscar a sua igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão, os outros estão vivos serão arrebatados, é tudo num instante, ao encontrar do Senhor nos ares, e aí aconteceu o arrebatamento, que é um evento dentro do grande evento chamado a segunda vinda do Senhor. E aí, neste período na terra, entra a grande tribulação, a última semana que está para se cumprir. E lá nos céus, então, aí vai ter aqueles eventos, receber os galardão, boda do cordeiro, assim, tudo aquilo ali que não vai entrar nessa pregação agora em detalhe. Então, vamos analisar agora como nosso sistema pré-tribulacionista. Por favor, eu não quero dizer para aqueles que estão nos ouvindo que defende outro ponto de vista, que deve ir neste ritmo, mas é o que nós entendemos, então eu vou pregar no que nós entendemos. Então, haverá o quê? Arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, então, vai acontecer aquelas coisas que estão previstas com respeito lá no sexto selo, né? Abertura do sexto selo, que começa aquelas coisas tremendas, aquelas tribulação todinha na terra. Lá no céu, a igreja está na bênção. E o que vai acontecer? Este homem do pecado, o iníquo, que ainda não se levantou totalmente, porque
tem um que ainda resiste. Esse que ainda resiste, nós entendemos que é o Espírito Santo, que resiste para o homem da perdição não se manifestar, porque o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é que guia na verdade. Mas se a igreja for arrebatada, analisando agora a apostasia com arrebatamento da igreja, então o Espírito Santo como Consolador, temos que, não como Espírito de Deus, não como Espírito Santo, mas na função de Consolador, aí termina, porque ele está aqui por causa da igreja. E aí vai se levantar esse homem que nós chamamos o anticristo. Aí temos que pensar naquelas duas bestas, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. Então, aquele que é caracterizado como anticristo, aí vai querer assentar-se no templo de Deus. Então, tudo leva a crer, e nós vamos entender que neste período vai acontecer que o judeu vai construir o seu templo, que digamos agora será o terceiro templo. E aí será um período pacífico, um período de paz. Podemos até pensar um pouquinho na época do cavaleiro e do cavalo branco, tudo de paz. Mas no meio da semana, então, haverá a quebra do concerto. Parece que vai ter um reino mundial, esse anticristo é um governo mundial, e o judeu vai se aliar também, e vai deixar as coisas funcionar. Mas no meio da semana, ele vai querer entrar no templo de Deus. Esse templo de Deus é o templo judeu que eles estão preparando na Palestina. Se vê nas manchetes de jornais, na mídia, que já tem até material, e não constrói agora porque tem aquele problema com os muçulmanos, mas não o problema de eu entrar nisso. Ele vai ser construído. E aí ele vai romper o concerto. Vai romper o concerto e vai mostrar-se realmente como anticristo. Vai entrar no templo de Deus e querendo ser adorado. Mas neste momento também rompe-se o acordo. Os judeus não vão aceitar ele como Messias. Aí tem aquele problema todinho. E dá a entender que ele será aniquilado com esplendor da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isto acontecerá, digamos assim, no final da grande tribulação. É nesse período de 3 anos e meio final, que é a amargura da grande tribulação, que nós entendemos que se prende ao povo judeu. Aliás, o povo todinho, né? Mas principalmente o povo judeu. Mas a igreja já está arrebatada. Assim nós entendemos, porque tem algumas palavras que dizem, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para que são... E tem umas tantas palavras que nós interpretamos no nosso lado. Outros que interpretam do sentido pós-tribulacionista podem interpretar diferente, mas eu quero dizer também para os irmãos que até onde eu entendo esses 4 termos de interpretar as últimas coisas, a milenista, pré-milenista, pós-tribulacionista e médio-tribulacionista, todos eles são entendimentos que são apresentados por homens instruídos, homens mestres na palavra, com base na palavra. Agora, resta saber que como vai ser realmente. Mas uma coisa é certa, que haverá o arrebatamento da igreja. Uma coisa é certa, haverá a segunda vinda de Jesus, que é um evento completamente diferente. Uma coisa é certa, que aparecerá a primeira besta, a segunda besta, que no caso é a época do anticristo, época de sofrimento, de dores, de problemas difíceis. Mas uma coisa mais certa ainda, que o Senhor Jesus vai proteger a sua igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir para tentar aqueles que habitam na terra. Podemos também trazer aquela palavra em 1 Tessalonicenses, que diz, Deus não nos destinou para a ira. A ira ali se prende à grande tribulação, mas para a aquisição de salvação. Eu estou trazendo essas breves palavras, meus irmãos. Para entrar em detalhe direitinho, seria preciso ter tempo, mais de 1 hora discorrendo o assunto, mostrando versículo, comparando, calmamente. Mas aqui somente assim, é uma introdução. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que com esta palavra você melhore o seu conhecimento. Você fique contente, esperançoso, porque Jesus vem buscar
E se você é crente fiel, como acredito que sou, eu não me preocupo com a grande tribulação, porque a minha esperança, a minha confiança é que eu seria arrebatado para estar com Jesus. Vou estar na bênção. Aqui na terra é outra coisa. Vou estar na bênção com Jesus. E se você é um crente fiel, vai estar na bênção também com Jesus. É assim que nós cremos. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, de uma maneira maravilhosa. E que estas palavras sirvam de conhecimento, edificação para a tua vida espiritual, que Jesus é realidade. Ele vem buscar a sua igreja. E se você faz parte da igreja, você será arrebatado também. E eu quero neste dia também ser arrebatado, a não ser que antes eu parta para a eternidade. Mas de qualquer maneira, eu estou nas mãos do Senhor. Que Jesus vos abençoe maravilhosamente, recebendo as bênçãos. Eu quero orar agora. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu tenho pregado estas breves palavras e tenho trazido um breve ensinamento sobre as últimas coisas. Abençoa todo o teu servo que ouvir, que ninguém fique confuso, mas ao mesmo tenha um entendimento, melhore o conhecimento e fique esperançoso, Senhor Jesus, da tua volta para ser arrebatado. Pai eterno, tudo isso eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo.